O mudo endemoniado. Mateus, em seu evangelho, nos capítulos 8 e 9, vai relatar uma sequência de 10 curas de Jesus, uma em seguida da outra. Não é uma ordem cronológica, nem é uma biografia e nem aquilo ocorreu naquela sequência, mas o evangelista quis colocar no seu evangelho essas 10 curas, uma em seguida da outra. Então aqui tem uma mensagem. O evangelista quer nos fazer perceber alguma coisa. Se temos 10 curas, temos também 10 enfermidades. E os judeus, naquela cultura do século I, atribuíam números às letras e, consequentemente, às palavras. O número 10, naquela cultura daquela época, representava rebelião a Deus, desobediência à lei de Deus. Enquanto que o número 7, naquela cultura do século I, representava amor divino, união a Deus. Então, se temos 10 curas, 10 enfermidades, Mateus está dizendo, é uma mensagem. Então, queremos hoje refletir na 10ª cura ali relatada por Mateus, ou na 10ª enfermidade. É aquela do mudo endemoniado. Endemoniado porque estamos usando a tradução do Haroldo Dutra Dias, que não traduziu a palavra daimon do grego, manteve o original, porque ele quer dizer que daimon é uma entidade, é um espírito, não um demônio. Isso está lá em Mateus, no capítulo 9, no versículo 32 e 33. Vamos refletir então nessa 10ª enfermidade, a cura de um mudo. E tudo ocorre no mais profundo silêncio, nem poderia deixar de ser. O mudo não pediu nada, não falou nada. Jesus não falou nada. Os discípulos não falaram nada. Ninguém ali disse coisa alguma. Não tem aqui a presença do elemento fé, como muitas vezes é relatado em outras curas de Jesus. Só ao final o mudo saiu falando. E o que será que ele disse no final? Eu vou dizer aqui, ó. Uau! Então a passagem é assim: ao saírem, eis que lhe trouxeram um homem mudo e endemoniado, e expulsou o daimon, e o mudo falou. Não houve nenhuma palavra, um silêncio total. Então aqui vamos refletir assim: ao saírem. Aqui está dizendo que Jesus, os discípulos, saíram para o convívio, vão ao encontro das pessoas, se aproximam, se juntam. Esse é bem o estilo de Jesus. E logo encontram um homem mudo, endemoniado. Não era lá um anjo, mas talvez alguém angustiado, talvez até com um comportamento desafiador. E o que faz Jesus? Jesus não o rejeitou, Jesus não o afugentou, Jesus não se furtava em conviver com gente difícil, perturbada e encrenqueira. Aliás, esse nosso mundo com seus 7, 8 bilhões é um lugar de pessoas desequilibradas, uns mais e outros menos. Então tá lá, o mudo endemoniado. Mateus colocou um adjetivo à mudez. Isso direciona melhor a nossa reflexão, porque quer dizer que não era algo físico, não era algo de nascença, não era algo neurológico ou um acidente, mas talvez sim um trauma psicológico, algo psíquico, algo consciencial, algo kármico. Então vamos refletir assim: um homem mudo, endemoniado. Vamos refletir na palavra mudo. O que é que significa? Mudo é a boca que não fala. E agora? Olha, toda vez aqui no texto tem poucas palavras, mas a Bíblia explica a própria Bíblia. Sempre que você quer entender alguma coisa que não encontra ali naquele momento, em outra parte do Evangelho estará melhor explicado. Os evangelistas, eles já não escreviam, já não diziam aquilo que já estava escrito em outro lugar. Então, no próprio Evangelho de Mateus, vai estar mais lá na frente, no capítulo 12, no versículo 36, Jesus falando assim: a boca fala do que está cheio o coração, a alma. Então, se a boca não fala,
É porque o coração está vazio? Bom, não pode ser assim? Claro que não, né? Não existe um coração, não existe uma alma vazia. A criatura já reencarnou milhares de vezes, 10, 20, 30, 40 mil anos. Então não é um coração vazio, mas poderá ser um coração bloqueado, amarrado, amordaçado, algemado, e são muitos os grilhões que prendem, que acorrentam os corações. E as principais amarras em um coração são os sentimentos negativos, a raiva, a tristeza, a culpa, as mágoas, etc. Então já sabemos aqui que é o mudo, que não fala porque tem algo, alguma coisa no seu coração. E agora vamos refletir na palavra endaimoniado, mudo endaimoniado. Endaimoniado, então haviam entidades, haviam espíritos assediando, envolvendo aquela criatura. Um espírito vai envolver, vai assediar alguém, por quê? Por que ele vai ficar ali? A não ser, provavelmente, que o espírito sinta que ali tem alguém que lhe deva algo. E onde existem dívidas, onde há os credores, é porque existem as dívidas. E as dívidas vêm dos equívocos, dos desvios, da desobediência às leis de Deus, fuga dos deveres, afastamento das obrigações morais. E onde existe o erro, é bem provável que exista também a culpa. E a culpa impede sim a criatura de viver, a culpa paralisa, prende, acorrenta, a culpa amordaça. Quem aqui é que nunca se sentiu culpado e emudeceu? Ficou quietinho, não falou nada. A culpa é um peso enorme, é como estar acorrentada a uma pesadíssima bola de ferro. Emmanuel vai dizer assim, naquele livro Pensamento e Vida, no capítulo 28, Enfermidades. Por detrás de todas as moléstias físicas, há sempre uma enfermidade consciencial, e esse é um esclarecimento básico da doutrina espírita. E assim também lá na obra de Francisco Cândido Xavier, nós vamos encontrar o livro Caminhos de Volta. E tem lá um capítulo 14 que se chama assim, Gênio Enfermo. Então Chico Xavier e alguns companheiros haviam ido visitar, num povoado próximo a Pedro Leopoldo, um menino, um rapazinho dos seus 12, 13 anos, mudo, completamente mudo, e com bastante dificuldades, inibido em sua vida mental, apenas chorava e emitia sons incompreensíveis. Então, ao voltarem, muito impressionados com aquela grande luta espiritual daquela criança, eles se reuniram em prece. Quando então Chico Xavier tomou de um lápis e do papel e veio a psicografia do poeta Epifânio Leite. E antes do verso, o poeta escreveu as seguintes linhas. Assim, versos ao meu culto amigo, que espalhava ateísmo, descrença e violência através da palavra falada e escrita na última década do século XVIII, lá entre 1790 e 1800, promovendo rebeldia, delinquência, e que presentemente reencontrei na condição de espírito em reajuste e provação. Então aqui esse poeta Epifânio Leite foi um amigo desta pobre criança muda numa vida passada, e está dizendo que naquele momento essa pessoa era inteligentíssima, mas espalhava violência, ateísmo pela sua palavra, pela sua inteligência. Então a poesia é assim. Lembro-me, caro amigo, o gênio seguindo as cegas, lanças violência e fel nas multidões que arrasta. Ouço-te na memória as negações nefastas. Escreves e destróis. Fala e desagregas. Então está falando aqui que era uma pessoa muito inteligente e cega, inconsciente, e que usava a palavra escrita, falada, para divulgar, para promover violência, fel, desunião, discórdia, revolta, rebeldia.
Então diz ainda, continua a poesia: quantos crimes a surgir dos princípios que pregas. Um dia então vem a morte, e no além, agora, sofre a culpa de que não te afastas. Roga socorro aos céus nos grilhões que carregas. Então, agora ele desencarnou, chegou lá no outro mundo, o raciocínio, a consciência funciona de outro jeito, ele se sente enormemente culpado, responsável pelo mal que espalhou pela palavra, pela escrita. Agora reencontrei-te, e continua a poesia, agora reencontrei-te em aldeia remota, habitas outro corpo e choras mudo. Ah, quanto sinto a luta em que te vejo imerso. Mas louvo a aprovação que te aponta o futuro. Na dor terás de novo o pensamento puro, refletindo em ti as bênçãos do universo. Caminhos de Volta, capítulo 14, Gênio Enfermo. Olha, eu quero dizer para vocês que nesses tempos de internet, YouTube, Facebook, Instagram, é necessário muito cuidado com aquilo que ali se divulga. Olha as consequências das ideias, dos exemplos que se dá. Também quero dizer assim, né, que essa criatura nasceu agora muda por causa da culpa, mas não foi uma imposição de Deus. Deus não castiga ninguém, não há julgamento. É a própria criatura que se sente tão culpada, com tanto remorso, com tanta dor, que ela pede a Deus, implora a Deus que lhe dê a oportunidade de renascer com dificuldades para poder se equilibrar, sanar um pouco as suas dores interiores. Então, voltando lá ao Evangelho. Então, a mudeza aqui apresentada por Mateus pode estar simbolizando, o sentimento de culpa. Assim como aconteceu com aquele gênio fracassado, também pode estar acontecendo com esse mudo endemoniado. A noção de culpa, diz Emmanuel, agirá mais fortemente sobre a região do corpo ou da alma correspondente ao tema do remorso. Como no caso dele aqui foi a palavra, então a culpa agiu sobre o seu sistema e o tornou mudo. Por que fui falar aquilo? Por que usei o verbo assim? Por que usei a inteligência desse jeito e tal? Então vai atuar aí. Então aquele poeta gênio fracassado, agora menino mudo, abusou das facilidades que tinha em escrever e falar, semeou o crime, semeou a delinquência, a culpa o calou, o emudeceu. Nesse caso aqui, a culpa, será que é a culpa que ele está, no nosso caso, mudo, endemoniado, será que ele é mudo por causa da culpa? Bom, na obra espírita de Divaldo Pereira Franco, Dias Venturosos, da benfeitora Amélia Rodrigues, no capítulo 3, vai dizer assim, o capítulo se chama Orquestração da Vida. Então ela está fazendo vários comentários e várias passagens do Evangelho. E quando ela passa por esta passagem, ela diz assim: colhendo os frutos amargos da sementeira passada, tornou-se silencioso, mudo, submisso à consciência de culpa. Então, agora sabemos que este nosso indivíduo aqui, dessa passagem com Jesus, ele é mudo por causa do seu sentimento, por causa do que no coração tinha culpa. Vamos, então, agora retirar mais uma camada sobre essa passagem, Vamos nos aprofundar um pouco mais, vamos entender melhor a culpa. Então, naquele livro lá, de novo, Pensamento e Vida, Emmanuel, Chico Xavier, no capítulo 22. Olha o nome do capítulo, Culpa. Então, o Emmanuel vai dizer que quando fugimos ao dever, caímos no sentimento de culpa, de remorso, que é doloroso, angustiante, que provoca vergonha e muitas vezes nos massacra. E que esse sentimento, diz Emmanuel, a culpa, o remorso, impõe brechas de sombras no tecidos sutis da alma. Uau! Esses sentimentos negativos, a culpa, diz Emmanuel, continuadamente mantidos, faz que as sombras entrem
avancem como uma infecção espiritual no mais íntimo de nossos corações, de nossas almas. Por quê? Porque a culpa, está dizendo o benfeitor aqui, abre brechas, quer dizer, causam ferimentos em nosso corpo espiritual, que Emmanuel denomina de abscesso mental, um abscesso físico. Hoje aqui é um acúmulo de pus, é um furúnculo que se forma no corpo. É mal cheiroso, é infeccioso e para eliminar é preciso fazer uma incisão e drenagem, tal qual ocorre lá muitas vezes nos passes que tomamos aqui na nossa casa Perseverança. Muitos de nós sabemos que os passes nos drenam, retiram de nós todos esses fluidos negativos. Então estamos dizendo aqui, né, que o Emmanuel está dizendo aqui que a culpa abre essas brechas, causa ferimentos nos tecidos da alma. Então imagina a criatura lá no mundo espiritual, se sentindo culpada depois da morte, com remorso e tal, dilacerada. Ela é quase que uma autoflagelação. Então ela implora a Deus auxílio, recursos, e Deus então lhe permite reencarnar com algumas dificuldades para poder voltar ao seu equilíbrio. Emmanuel continua assim: quando desalentados moralmente, quer dizer, sem vontade de fazer o certo dever, emitimos energias negativas do nosso próprio desgosto, que atraem, chamam então as entidades, né, os daimons, os espíritos, que então endossam mesmo, concordam com a nossa culpa, ainda alimentam mais, fortalecem mais, você é culpado mesmo. Então é isso que acontece. E ainda queremos tirar mais uma camada de toda essa nossa reflexão, dessa passagem evangélica. E muitas vezes as pessoas se acomodam nessas situações da culpa, das lembranças amargas, do sentimento de culpa, alimentando, mantendo a autovitimização. Porque elas permanecem assim porque querem, ou as pessoas entendem que assim estão sendo punidas. E, portanto, se eximem, se isentam do trabalho de retificação, de ir lá pedir perdão, de assumir a responsabilidade pelos equívocos, de corrigir. Já estou sendo punida, já estou nessa situação, já sou uma pessoa derrotada, já sou uma pessoa errada e tal, e permanece estacionado. Isso é pior ainda. É muito triste fugir da realidade, é muito triste viver assim, se enganando, mentindo, fugindo. Bom, mas se existe o sentimento de culpa, se Deus permitiu, e tudo que Deus faz é útil e bom, então o sentimento de culpa tem uma finalidade, ele tem um objetivo, ele tem uma função. A culpa tem a função, a culpa tem a energia, a culpa tem os recursos necessários para fazer a criatura voltar ao caminho do acerto. Então a culpa é a energia necessária para levar a criatura de volta ao caminho certo. Se não houvesse esse sentimento da culpa ou do remorso, seria a falência moral da criatura, porque as criaturas não se corrigiriam. Se não houvesse esse sentimento, essa energia empurrando, levando a criatura ao caminho certo, seria o caos moral. Então a culpa sai quando entra a responsabilidade. A culpa é descida para baixo. Responder pelo que faz é subida. Não importa o quanto você foi longe no caminho errado, pare e comece a voltar. Albert Einstein vai dizer assim: faça sempre o melhor que você puder. Essa é a nossa sagrada responsabilidade. Errar é humano, permanecer no erro é desumano. Não se sinta culpado, não se sinta com medo, mas se sinta assim responsável, esperançoso. A pessoa culpada, ela estaciona, se algema, se perturba, se acorrenta, se amordaça. A pessoa responsável trabalha, coopera, aprende e se enobrece. Não existe ninguém que tenha chegado à vitória sem ter passado antes pelos seus equívocos. Então se supere para poder prosperar. Voltando então lá no Evangelho, e tudo aqui que estamos refletindo até agora foi só sobre o primeiro versículo. Então agora vamos entrar no segundo versículo. E diz lá, no versículo 36, e expulsou o daimon e o mudo falou. Uau! Olha só, Jesus não falou nada. Então, o que é que aconteceu aqui
É um mudo falando. Meu Deus, isso é extraordinário. As algemas se abriram, houve um desbloqueio, a cura ocorreu e ninguém falou absolutamente nada. Mateus escreveu assim: expulsou o daimon e o mudo falou. Então, expulsar, o evangelista usou esta expressão, este verbo, expulsar. Expulsar é retirar para fora, é expelir, é excluir. Então, se expulsou, era algo que estava dentro do mudo, que estava no coração daquela alma. Não eram os daimons, as entidades, os espíritos, porque na doutrina espírita, lá no livro dos médiuns, isso é bem claro, é bem explicado. Os espíritos, as entidades assediam, rondam, envolvem, mas não entram dentro da alma e do coração. Então, o que foi que esse mudo, com a ajuda de Jesus, colocou para fora, tirou, excluiu, expulsou do seu coração? O sentimento de culpa. O que estamos falando aqui é de um processo moral de mordaça. Não tem nada físico aqui. A mordaça é moral, não está na boca, está no coração, está na consciência. Quem sente culpa é prisioneiro de si mesmo. E a culpa só está lá para levar a criatura ao acerto. E depois disso é necessário se livrar dela, deixar ela ir embora. Então, o que Jesus fez ali? Jesus olhou naqueles olhos distantes, assustados, e falou amorosamente àquele coração, àquela consciência. E isso ocorre várias vezes no Evangelho. Está bem descrito esse tipo de encontro, esse tipo de conversa entre Jesus e as criaturas, nem sempre uma conversa física, mas uma conversa de coração a coração. Naquela obra, há 2000 anos, vamos encontrar o senador Públio Lentulus, lá em Cafarnaum, falando com Jesus desse jeito. Então, ali, Jesus usou as mesmas expressões, o mesmo diálogo, quando com a mulher adúltera, lá em João, no capítulo 8. Para ela e para ele aqui, esse mudo, Jesus está falando ao coração: você não precisa desse sofrimento, Deus não quer isso para você, ninguém te condenou, ninguém te culpou, eu também não te condeno, eu também não te culpo. Se perdoe, se reconcilie, se aceite, vá, viva, liberte-se, você é livre e não voltes mais a errar, se ame. Uau! Imediatamente a mordaça da culpa se desmanchou, libertou o coração, rompeu os grilhões, as algemas dos sentimentos negativos se abriram. O homem se livrou da culpa, os daimons, as entidades perderam a ligação e o mudo saiu falando. Deus, Jesus, fala aos nossos corações diariamente. Jesus fala, você ouve. Deus chama, você vem. Pela manhã, né? Não é assim, vamos orar. Não orei, não falei com Jesus hoje. Jesus está lá lembrando você, que dá aquele sentimento no coração. Vamos fazer oração. Mas a vida é corrida, não dá tempo. Mas Jesus está te chamando. Jesus está falando com você. E a gente percebe. Jesus ali renovou tudo. Curou o sentimento, o coração daquele homem que então começou a usar bem as palavras, porque ele foi anunciar para todo mundo aquilo que lhe havia acontecido. Os daimons, as entidades ali, sentiram o exemplo do perdão, e quem adquire a virtude do perdão não encontra dificuldades em mais nada. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, tudo será sempre bom. Lá em Cafarnaum, a multidão, as pessoas ao redor, viram aquilo tudo e se encheram de esperança. E hoje, aqui nessa reflexão, iniciamos lembrando que Jesus e os discípulos saíram, ou seja, foram para mais perto, se aproximam. Então Jesus está nos chamando, eu vim chamar, é assim que está escrito no Evangelho. Jesus, ele veio nos chamar, então vamos sim sair desse mundo limitado dos nossos caprichos, das nossas culpas. Não se pode ficar amarrado, amordaçado a um passado desfavorável. Não importa mais o que já passamos, ou seja lá o que aconteceu com cada um de nós. O que importa, sim, o que é verdadeiro, o que é importante para cada um de nós é o que nós temos à nossa frente: Jesus.